Olá, querida criativa, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial da Bola de Pelo Criações. Neste vídeo vamos tricotar umas meias a partir do cós até à biqueira, mas desta vez usando o método do Magic Loop. Para isso vamos necessitar de uma agulha circular com um cabo com cerca de 60 ou de 80 centímetros. O ideal será mesmo de 80 centímetros. Vamos então passar à demonstração. Vamos então começar a nossa montagem de malhas. Para simplificar, nós vamos fazer a montagem das malhas em apenas uma das agulhas e depois então fazemos a divisão das malhas. Vamos utilizar a montagem de malhas à continental, portanto aquela mais conhecida, em que nós introduzimos assim a nossa agulha no fio, rodamos uma vez no sentido dos ponteiros do relógio. E agora é só fazer deslizar o fio, a nossa agulha através destes fios que estão nos nossos dedos e montarmos, portanto, o número de malhas que necessitamos para o tamanho da meia que queremos tricotar. É o que eu vou fazer e já regresso para lhe mostrar como dividir as malhas pelas duas agulhas. Agora que eu já tenho o número total de malhas que eu necessito para tricotar a minha meia montada nas agulhas, vou então dividir este número de malhas que eu tenho aqui pela metade, pelas duas agulhas. Então, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte: vou contar aqui a metade das malhas que eu tenho nas minhas agulhas. No meu caso, eu vou aqui contar 28, portanto, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vou deslizar esse número de malhas para a parte do cabo das minhas agulhas. E agora, no sítio que corresponde à metade das malhas, eu vou puxar assim o cabo, de forma a que eu fique com metade das malhas de cada lado do cabo. Vou ajustar agora outra vez para as agulhas. Tanto numa agulha como na outra. O objetivo é as malhas ficarem lado a lado nas agulhas, sem torções, nem aqui nesta união, nem depois no restante da linha de montagem. Só recuar aqui um pouquinho mais esta agulha. E pronto, como podem ver, tenho as malhas divididas pelas duas agulhas e sem torção. Esta parte aqui tem que estar certinha, não pode estar torcida. Estão a ver que aqui do lado do avesso eu tenho a montagem do lado do avesso toda certinha também, sem estar enrolada sobre ela própria, tá bem? Agora vamos então iniciar o trabalho em Magic Loop. Nós, para trabalharmos agora em Magic Loop, o fio está, portanto, aqui, o meu fio de trabalho, e eu vou virar assim, de forma a que eu fique com o avesso para dentro e o direito para fora, porque eu vou trabalhar a minha meia pelo lado direito. Com este movimento que eu fiz, o fio passou para a agulha de trás, estão a ver? E eu agora vou começar a trabalhar nesta agulha da frente. Para eu trabalhar na minha agulha da frente, eu vou ter de utilizar esta agulha que está aqui atrás. Então, como é que eu vou fazer? Vou deslizar a agulha das malhas de trás para poder começar a trabalhar nas malhas da frente. Insiro a agulha nas malhas da frente, pego no meu fio, que eu vou utilizar os dois fios, porque eu aproveito logo para rematar aqui a ponta que sobrou da montagem de malhas, e vou começar
a trabalhar a minha meia. Chama a atenção para não apertarem demasiado aqui, para depois não ficar tão apertado que não caiba na agulha, tá bem? Porque a espessura do cabo é inferior à da agulha. Mas também não deixem muito largo para não formar nenhum buraquinho. Este remate eu faço pelas primeiras 4, 5 malhas, trabalhando os 2 fios, quer o fio de trabalho, quer o fio que sobrou da montagem de malhas, juntos. Ao trabalhar a malha, eu enlaço os 2 fios. E agora eu vou trabalhar o resto das malhas que tenho aqui, nesta primeira agulha, apenas com o fio de trabalho, deixando o outro para depois rematar o resto, escondendo no cós. Só aqui segurar o fio. Esta primeira volta eu tricoto-a em meia, só para embelezar mais o cós, mas vocês podem logo começar a tricotar no ponto canelado. Então eu vou concluir esta agulha e já regresso para mostrar como tricotarmos as malhas da segunda agulha. Já terminei de trabalhar as malhas da primeira agulha, agora vou ter de trabalhar as malhas da segunda agulha. Para isso, eu vou virar o meu trabalho, ajustar aqui esta agulha, puxando o cabo dela, de forma a que as malhas que estavam apenas no cabo passem para a agulha. Ajustar isto aqui no meio, não é? Porque nós estamos com o avesso para dentro. Como podem ver, eu tenho o avesso todo certinho, virado para dentro, não há torções. Portanto, o lado direito, a linha do direito está aqui certinha e agora tenho aqui o meu direito também. Agora eu vou ter de trabalhar esta agulha e o procedimento é o mesmo. Eu vou ter de puxar a agulha de trás para trabalhar as malhas da frente. Por isso é só puxar a agulha, introduzir a agulha na malha e continuar a trabalhar. Neste caso, eu vou continuar a trabalhar em meia, porque eu estou a tricotar a metade das malhas que me faltam para concluir a volta, a primeira volta. Vou então concluir até aqui e depois já regresso para falarmos do cós. E já concluí a minha primeira volta. Estão a ver que já tenho ali a união do meu círculo de malhas fechado. Vou colocar o marcador neste lugar para saber onde é o meu início de volta, tá bem? Embora também possam utilizar este fio como referência, mas como nós rematámos um pouco esse fio e ele andou um pouquinho para o meio, com o marcador facilita visualizar onde é o início de volta. As nossas agulhas vão sempre fazer o mesmo movimento. Assim que nós terminamos de trabalhar as malhas que estão na agulha, não é? Na agulha da frente, nós vamos rodar o trabalho, como eu fiz, ajustamos aqui, puxando o cabo, a agulha da frente, fazemos assim, de forma a puxar a agulha, ajustando as malhas para a agulha. Estão a ver? O procedimento é sempre o mesmo, porque é assim que se trabalha em Magic Loop, não é assim que vamos trabalhar sempre. E quando nós tivermos as malhas ajustadas na agulha da frente, vamos puxar a agulha de trás para trabalhar as malhas que estão nesta agulha. E o Magic Loop, ou o laço mágico, tem a ver precisamente com o cabo das agulhas, que por ser comprido, não é, com cerca de 60 ou de 80, o ideal é ser de 80 centímetros, nos vai dar a folga necessária para nós conseguirmos fazer este movimento das agulhas. O nosso fio, para quem tricota à continental ou com fio nas mãos, não é? À continental, à inglesa, vai tensionar o fio na mão. Quem trabalha à portuguesa é só colocar o fio em torno do pescoço para poder tensionar o fio e poder trabalhar. Vamos então agora iniciar o cós. Neste modelo eu vou trabalhar um cós 2x2
E chama a atenção para quem fez este remate inicial aqui dos 2 fios, que nós temos aqui 2 aneizinhos de malha, mas na verdade temos só uma malha, tá bem? Por isso trabalhá-las juntas para não criar aqui aumentos. O nosso cós vai ser feito então encanelado 2 por 2, ou seja, 2 meias, 2 ligas, e vou fazer isso até ao final da volta, desta volta, e depois pelo número de voltas que eu desejo tricotar o meu cós. Relembro mais uma vez que quando eu concluir aqui a minha primeira agulha, eu vou virar novamente as minhas agulhas, como fiz a demonstração até agora, para depois ajustar as malhas e passar ao trabalho das malhas da agulha seguinte, está bem? É sempre feito da mesma forma. Vou então tricotar o meu cós, encanelado 2 por 2 pelo número de voltas que pretendo, e depois vou tricotar a secção da perna, que será toda tricotada em malha jersey, em ponto jersey, portanto em malha em ponto meia, pela altura também que eu desejo, para depois começarmos o calcanhar. Passei só por aqui para lhe demonstrar com mais detalhe então os movimentos das agulhas, para ser mais fácil de entender. Acabei de terminar esta agulha. Agora, o passo imediatamente seguinte que eu devo fazer é virar assim o meu trabalho, rodar o meu trabalho, de forma a eu ficar com a agulha que eu estava a trabalhar para trás e a agulha que eu tinha na minha mão esquerda passa para a minha mão direita. Agora, vou deslizar o cabo da agulha e ajustar as malhas aqui na frente. A agulha de trás eu vou puxá-la e é com ela que eu vou trabalhar as malhas da agulha da frente no ponto que eu esteja a utilizar. Este movimento das agulhas é sempre o mesmo. Quando eu finalizar esta agulha que eu estou agora a tricotar, eu vou fazer novamente a mesma coisa, tá bem? Portanto, é sempre o mesmo movimento. E agora vou seguindo aqui a trabalhar o meu cós. E como pode ver, este vão que se cria aqui com o cabo das agulhas, é isto que permite criar o tal magic loop, ou laço mágico, para nos permitir trabalhar esta pequena circunferência de malhas aqui do nosso cós. Já concluí a parte do cós e da perna da minha meia, portanto agora estou mesmo no momento para começar o calcanhar. O calcanhar vai ser tricotado apenas em metade das malhas, portanto eu agora vou deixar de trabalhar em circular, ou em magic loop também, não é? E vou só trabalhar em carreiras de ida e volta nas malhas que dizem respeito ao calcanhar. Como eu tenho aqui o meu início de volta, eu vou tricotar o calcanhar aqui, nestas malhas, logo a seguir ao início de volta. Portanto, vou preparar aqui o meu trabalho para começar a tricotar o calcanhar, que vai ser tricotado apenas nestas malhas, como eu disse, em carreiras de ida e volta, tá bem? Portanto, eu vou puxar esta agulha agora para trabalhar e depois não vou ter de estar sempre a fazer aquele movimento de transição das agulhas, não é? Vou sempre tricotar em carreiras de ida e volta nestas malhas. Ora, como é que eu então vou fazer este calcanhar, o calcanhar de carreiras encurtadas? Esta primeira carreira eu vou tricotá-la toda em meia e de seguida vou virar o meu trabalho para ficar com o avesso virado para mim. Portanto, nesta primeira fase eu só tenho de, depois de ajustar as minhas agulhas, como eu já fiz, tricotar as malhas que eu tenho aqui nesta agulha, todas em meia, até ao final, tá bem? Portanto, até ao fim desta primeira agulha. Já concluí esta carreira, agora vou virar. Estão a ver que eu agora já não vou fazer aquele movimento com as agulhas, só viro e fico logo com o avesso da meia virado para mim, que é onde eu vou agora trabalhar a primeira carreira do avesso e a primeira parte deste calcanhar. Então, o que é que eu vou fazer nesta primeira parte? Vou tricotar a primeira malha em meia, ou melhor, vou passar a primeira malha em sentido liga, sem tricotar, melhor dizendo,
E depois vou tricotar todas as malhas desta minha carreira, que corresponde a metade das malhas totais que eu tenho nas minhas agulhas, até à última malha. Esta última malha vai ficar por tricotar. E já está, já tricotei todas as malhas em liga e deixo esta por fazer. Neste momento eu vou virar novamente o meu trabalho, de forma a que o direito fique virado para mim, e na carreira do direito eu vou passar a primeira malha em sentido meia, sem tricotar, tricotar as malhas que eu tenho aqui na minha carreira em meia, até uma malha do fim, e deixo também esta malha por trabalhar. Cá está a malha. Vou virar o meu trabalho, fico de novo com o avesso virado para mim, e agora estas duas carreiras que eu acabei de exemplificar são carreiras de preparação, portanto elas só se tricotam uma vez, a primeira vez do lado do avesso e depois do direito. Agora, a carreira que nós vamos repetir, ou as duas carreiras que nós vamos repetir, do avesso e do direito, são as seguintes. Vamos passar a primeira malha em sentido liga sem tricotar, tricotamos em liga todas as malhas do nosso calcanhar até uma malha antes do desvio de malhas, ou seja, o desvio de malhas é este espaçamento que se criou aqui entre a malha que eu deixei por fazer e a última malha que eu tenho ainda juntinha com as demais. Então eu vou sempre tricotar nas carreiras do avesso, passar a primeira malha em liga sem tricotar, liga até uma malha antes do desvio de malhas, portanto corresponde tricotar até aqui. E vai ser assim que eu vou fazer sempre as minhas carreiras do avesso nesta primeira parte. Cá está então a malha que eu vou deixar por trabalhar. Vou virar novamente o meu trabalho e agora do lado do direito eu vou fazer o seguinte. Vou passar a primeira malha em sentido meia sem tricotar, tricotar as malhas em meia até à malha antes do desvio de malhas, ou seja, cá tenho eu o desvio de malhas, vou tricotar até esta malha. E já cheguei então novamente ao sítio e portanto fica a malha. Agora vou voltar a virar o meu trabalho e agora vou repetir esta carreira do avesso e do direito que eu acabei de exemplificar até obter no meu calcanhar a divisão de malhas que a querida criativa pode encontrar nas instruções do meu modelo básico de meias com este tipo de calcanhar, dos tutoriais e dos conteúdos gratuitos do Meias Sem Espinhas, cujo link está aqui em baixo na descrição deste vídeo, que depois poderá consultar. Então é o que eu vou fazer para concluir a primeira parte do calcanhar e depois regresso para passarmos à segunda parte. E pronto, já tenho o meu calcanhar dividido em 3 partes, sendo certo que estas malhas que ficam aqui distanciadas, tanto de um lado como do outro, são em igual número. Mas remeto mais uma vez para o link que está aqui na descrição do vídeo com os conteúdos gratuitos do Meias Sem Espinhas, onde poderá encontrar o modelo básico de meias com este tipo de calcanhar de carreiras encurtadas, e encontra essa divisão. No fim de terminarmos então a primeira parte do calcanhar, vamos passar à segunda parte. A segunda parte consiste também na repetição de 2 carreiras até que consigamos trabalhar todas as malhas desde o início até ao final da carreira. Então, nas carreiras do lado do avesso, nós vamos fazer da seguinte forma. Passamos a primeira malha em sentido liga, sem tricotar, e vamos tricotar as malhas em liga até à malha antes do desvio de malhas. Ou seja, até este lugar, até esta malha. Nós temos aqui o primeiro desvio de malhas, nós vamos tricotar até à malha antes, deixamos esta malha antes do desvio por tricotar. Agora vou tricotar a malha antes do desvio e a malha depois, juntas em liga. E vou levantar esta malha que está aqui imediatamente abaixo e tricotá-la também em liga. Viro o meu trabalho
E do lado do direito, vou fazer da seguinte forma. Passo a primeira malha em sentido meia, sem tricotar. Vou tricotar em meia as malhas até uma malha antes do desvio de malhas, que no caso do meu calcanhar vai ser neste sítio, portanto vou tricotar até esta malha antes do desvio de malhas. Agora vou tricotar a malha antes e a malha depois do desvio de malhas em meia torcida, ou seja, vou inserir assim a agulha por trás das malhas, enlaço o fio e puxo. E finalmente vou levantar a malhinha que está aqui atrás e tricotá-la também em meia. E volto a virar. Agora é só repetir a carreira que eu demonstrei do lado do avesso e do lado do direito até eu tricotar todas as malhas da minha carreira completas, não é? Tricotando a carreira completa e obter novamente o número de malhas que eu tinha inicialmente no meu calcanhar. É o que eu vou fazer e já regresso. E pronto, tenho o calcanhar concluído, todo tricotado, já devidamente finalizado com as duas partes feitas. A partir deste momento, nós vamos voltar a trabalhar em circular. Portanto, vamos retomar aqui aquele movimento que nós já estávamos habituadas a fazer com as nossas agulhas, não é? Esta dança das agulhas. E vamos voltar a tricotar em voltas a nossa meia, certo? Para finalizarmos o calcanhar, vamos aqui concluir o resto desta volta, tricotando as malhas que respeitam ao peito do pé, que tinham ficado em espera enquanto tricotarmos o calcanhar. E depois vamos então passar à secção do pé. O pé é tricotado todo também em malha jersey, não é? Em malha de meia, dado que este é um modelo básico de meias, até que, medido desde o topo do nosso calcanhar, a nossa meia meça menos 5 cm do tamanho total necessário para o pé. É isso que eu vou fazer e depois regresso para tratarmos da nossa biqueira. E pronto, já podemos começar a nossa biqueira. Temos o pé concluído e vamos iniciar a nossa biqueira exatamente a partir do início de volta, que neste caso é onde nós temos o nosso calcanhar virado para nós, será o início de volta. Então, para tricotarmos a nossa biqueira, nós vamos aqui utilizar o modelo da biqueira pontiaguda, e essa biqueira consiste em tricotar a primeira malha em meia, depois fazemos aqui uma diminuição, tricotamos em meia até 3 malhas do fim, nova diminuição e uma meia. E na agulha de trás fazemos a mesma coisa. De seguida vamos fazer uma volta completa toda em meia, sem diminuições, e vamos repetir estas duas voltas até obter 40 malhas nas nossas agulhas. Como vamos então fazer as diminuições? Então, esta primeira malha é tricotada em meia. Depois, aqui vamos fazer o PPM, ou passar, passar, tricotar em meia. De seguida, vamos tricotar as malhas em meia até 3 malhas do final. Já cá temos as 3 malhas. Agora, vamos fazer aqui 2 malhas juntas em meia. E, finalmente, uma meia. Vamos virar o nosso trabalho, ajustamos as nossas agulhas, novamente, e vamos repetir a mesma coisa que fizemos na agulha de trás, vamos repetir nesta agulha da frente. E depois tricotamos então a volta completa, sem diminuições, como eu referi, e vamos repetir estas duas voltas até ter 40 malhas. A primeira parte já está feita, como podem ver já temos aqui as inclinações das diminuições laterais da nossa biqueira, tanto de um lado como do outro. Agora vamos fazer a segunda parte. A segunda parte consiste apenas em repetir a volta das diminuições em todas as voltas, sem aquela volta que é toda em meia, portanto é apenas para repetir a volta das diminuições até termos um total de malhas em número de 8.
Por isso, é o que nós vamos fazer e já regresso para finalizar a nossa biqueira. Agora que já terminamos a biqueira e temos 8 malhas no total, vamos cortar o nosso fio, deixando uma ponta suficientemente comprida para conseguirmos rematar as malhas. Vamos necessitar de uma agulha de tapeçaria. E agora o que temos de fazer é passar esta agulha por dentro das malhas que estão aqui nas nossas agulhas, mantendo o seguimento do fio. Vamos passando as malhas e retirando as agulhas. Agora falta esta. E agora aqui é na outra ponta da agulha, para manter a sequência do próprio fio de trabalho. Já não necessitamos mais das agulhas. Agora podemos voltar a passar a agulha de tapeçaria por dentro das malhas vivas, como uma forma de reforçar aqui o topo da nossa biqueira. E depois é só rematar para o avesso. E pronto, temos a nossa meinha toda tricotada com as célebres agulhas em Magic Loop. Não é só com uma agulha, mas de cabo mais longo para fazer tricotar a nossa meia toda, seguindo a técnica do Magic Loop. Espero que tenha gostado deste tutorial, querida criativa. Um grande beijinho e até breve.